Olá, alunos do curso Quinapse. Eu sou o professor Arthur e a gente vai começar agora o módulo de Eletroquímica. Nesse módulo a gente vai estudar algumas reações muito bacanas, um pouco diferentes das reações que a gente já está acostumado. Por quê? Porque as reações que a gente está acostumado, a gente estuda a rearranjo de átomos. Como assim? A gente tem alguns reagentes, alguns produtos. O que acontece na transformação de reagentes para produtos é que os átomos que compõem as moléculas dos reagentes se separam, formando outras moléculas nos produtos. Então a gente está tendo um rearranjo atômico. Nas reações de oxirredução, nas reações de eletroquímica que a gente vai estudar nesse módulo, essas reações químicas vão envolver mais do que um arranjo atômico, mas um arranjo elétrico. Elétrons vão fluir de um átomo para outro. E é esse estudo que a gente vai fazer. Só que para isso, a gente vai precisar definir um jeito de quantificar quantos elétrons um átomo tem, qual é a atividade, qual a carga de elétrons presentes nos átomos em questão da reação química. E para isso a gente vai usar esse conceito que a gente vai apresentar na aula hoje. O conceito de número de oxidação. Conhecido mais popularmente como NOx. A gente vai aprender então como quantificar um estado oxidativo de um átomo. Como assim? Quantificar efetivamente quantos elétrons ele vai ter possíveis de serem perdidos ou de serem ganhos. E como vai variar esse número de oxidação, a gente vai conseguir concluir como varia esse estado elétrico do átomo e a gente vai poder então definir qual é o átomo que oxida, qual é o átomo que reduz, e a gente vai ver isso nas próximas aulas. Nessa aula a gente vai aprender a calcular esse tipo de número de oxidação, esse tal de número que revela qual o estado elétrico do átomo que a gente vai estar estudando. Vamos começar com exemplos, porque a gente vai ter diversos casos que a gente vai usar para calcular o número de oxidação. E aí a gente vai ter um primeiro caso. Esse primeiro caso vai ser em compostos iônicos. Compostos iônicos. Então como é que a gente vai fazer quando a gente tiver um composto iônico? Eu vou colocar aqui um exemplo: o cloreto de sódio, sal de cozinha, NaCl. É um composto iônico. A gente vai pensar nesse composto iônico da seguinte maneira: se a gente colocar esse composto iônico na água e fazer com que aconteça a ionização, ele vai se dividir, tá certo? Vai se dividir, vai formar alguém positivo e alguém negativo, tá certo? O número de oxidação de cada átomo vai ser a carga do íon que ele gera em solução. Quando a gente fizer a ionização, a carga que esse átomo vai adquirir vai ser o número de oxidação dele. Então, no caso do cloreto de sódio, o sódio vai ter um número de oxidação mais 1. Enquanto o cloro vai ter um número de oxidação menos 1. Tudo bem? Vamos fazer mais um exemplo aqui de composto iônico. Eu vou fazer o cloreto de magnésio, MgCl2. Ionizando esse cara, olha lá, colocamos esse cara na água, vai dividir aqui e a gente vai formar um magnésio mais 2. Cloreto menos 1. Tudo bem? Magnésio mais 2 e 2 cloretos menos 1. Cada magnésio vai ter um número de oxidação igual a mais 2. E cada cloreto vai ter um número de oxidação igual a menos 1. Então, em compostos iônicos vai ser sempre assim. A gente vai fazer a ionização e a carga que aquele átomo vai gerar no seu íon vai ser o número de oxidação que ele vai ter. Tudo bem? Vamos fazer um segundo caso que vai ser bastante importante pra gente. Vamos fazer o caso do oxigênio. O
oxigênio vai ter vários casos, mas normalmente, em geral, ele vai ter um NOx de -2. Então, normalmente, quando você vê um oxigênio, você vai colocar o NOx -2 para ele, exceto em 2 casos. No caso dele estar na forma padrão. Na forma padrão, O2. O NOx dele, nesse caso, vai ser 0. Que a gente vai ver no próximo caso. Ou no caso dele estar na forma de um peróxido. Por exemplo, o peróxido de hidrogênio. H2O2, a água oxigenada. Nesse caso, ele vai ter NOx -1. Tá certo? Esse caso do peróxido é um caso bem de exceção. Tá certo? O caso do O2 é o caso número 3 que a gente vai ver agora. Em geral, a gente vai colocar NOx -2 para o oxigênio. O caso do oxigênio molecular estava aqui, ó. Opa! Caso 3. Caso 3 vai ser substâncias em estado padrão. Quem quiser a definição de estado padrão, que eu não vou fazer agora porque senão a nossa aula vai ficar muito longa, no nosso módulo de termoquímica a gente falou de substâncias padrão na aula de entalpia de formação. Se vocês forem lá assistir a aula de entalpia de formação, vocês vão ter uma definição legal do que é uma substância padrão. Mas essas substâncias em estado padrão, pode anotar aí, pode anotar. Substâncias em estado padrão vão ter sempre o NOx igual a 0. O NOx das substâncias padrão, então, vai ser sempre igual a 0. Os átomos de oxigênio vão ter NOx igual a 0. Átomos de ferro no seu estado padrão, NOx igual a 0. Átomos de hidrogênio no H2, NOx igual a 0. Então, substâncias em estado padrão sempre vão ter NOx igual a 0. Ok? E, em geral, essas regrinhas que a gente está usando vão ser bastante válidas para a gente já conseguir calcular o NOx de tudo. Então, compostos iônicos sempre vão ter o NOx associado à sua carga. O oxigênio, em geral, tem NOx igual a -2. E substâncias em estado padrão tem o NOx igual a 0. Se vocês forem olhar aqui embaixo, para quem estiver no site, vai olhar aqui embaixo, vai ter um texto explicando legal o que é o NOx, e aqui a gente põe vários exemplos de como calcular esse número de oxidação. Se você está assistindo a gente no canal do YouTube, acessa o nosso site www.quinapse.com.br. Ali vai ter esse texto bacana para vocês verem vários exemplos do cálculo do NOx. E aí eu vou fazer mais um casinho aqui para vocês entenderem como que a gente vai calcular o número de oxidação para todos os átomos de uma determinada molécula. Porque quando a gente estiver usando a molécula, a somatória dos números de oxidação vai ter que ser sempre igual à carga total da molécula. Então, se a gente somar os NOx de cada um dos átomos, a gente vai ter que chegar na carga total daquela molécula. Tá certo? Como é que a gente vai fazer isso? Vamos fazer um exemplo. A gente vai calcular o NOx no ácido sulfúrico. Vamos colocar ele aqui, ó. H2SO4. Então a gente vai usar aquelas regrinhas que a gente fez, que eu expliquei pra vocês até agora. A primeira regrinha dizia pra gente o quê? Dizia pra gente que se a gente ioniza esse composto, cada átomo vai assumir o NOx referente à carga do íon que ele vai originar. Então esses hidrogênios aqui, ó, vão gerar uma carga mais 1. Então eles vão ter NOx mais 1. O NOx do hidrogênio aqui no ácido sulfúrico é mais 1. A gente disse que o oxigênio, em geral, tem carga -2. Então o oxigênio tem carga -2, tirando a exceção do oxigênio molecular, que tem carga igual a 0, e do peróxido, tem carga -1.
Então, a gente já tem que o hidrogênio tem carga mais 1, tem NOx mais 1, e o oxigênio tem NOx menos 2. E a gente sabe que a somatória dos números de oxidação tem que ser igual à carga da molécula, que no caso é 0. É uma molécula que não tem carga. Se a gente pegar, então, a gente tem mais 1 para cada hidrogênio e 2 hidrogênios. Então o NOx desse lado totaliza mais 2. O oxigênio tem carga menos 2, tem NOx menos 2. Mas eu tenho 4 oxigênios, então vou totalizar um NOx de menos 8. Para isso, eu vou usar esses números que eu calculei e vou calcular o NOx do enxofre, porque a soma de todos eles tem que ser 0. Se eu pegar o NOx dos 2 hidrogênios juntos, mais 2, somar com o menos 8 de todos os oxigênios juntos, mais a carga do o NOx do enxofre, eu tenho que chegar na carga da molécula, que é 0. Então vai ficar 2 menos 8, menos 6. O enxofre vai ter que ter um NOx para zerar essa molécula de mais 6. Tudo bem? Esse tipo de cálculo dos números de oxidação, somando, utilizando essas regrinhas, pode parecer um pouco difícil agora no começo. Mas vocês vão ver que no nosso módulo de eletroquímica a gente vai fazer isso em todas as aulas, a gente vai calcular números de oxidação em todas as aulas. Então vocês vão ter várias chances de ir treinando esse mecanismo de raciocínio para calcular o número de oxidação, que vocês vão ver que no fim das contas vai ser bem simples. São algumas somas, algumas subtrações que a gente faz para chegar no número de oxidação de cada um dos átomos. E sabendo o número de oxidação de cada um desses átomos, a gente vai poder prever o que vai acontecer nas reações de eletroquímica. Tá certo? De novo, acessem o nosso site www.kinapse.com.br. Lá vocês vão encontrar textos, vão encontrar exercícios para vocês resolverem, para vocês poderem treinar e exercitar esse tipo de raciocínio. Vocês vão encontrar aulas de outros assuntos. Entrem no nosso, curtam a nossa página no Facebook, Kinapse Vestibulares. Deem joinha aqui embaixo, inscrevam-se no nosso canal, que a gente está precisando muito desse apoio de vocês, tá certo? Até a próxima aula e um abraço.